tenho boas lembranças, o Gustavinho não deve lembrar. Gol do Erivelton. Temos o raio-x antes das escalações. Olha aqui, Bragantino, oitavas de final da Sul-Americana. Em 8 jogos, 5 vitórias, 2 empates, 1 derrota. Marcou 13, sofreu 11 gols. Últimos jogos, 3 derrotas e 2 empates. São desfalques: Matheus Fernandes, Juninho Capixaba, Pedro Henrique e Eric Ramírez. E o Corinthians, desfalques: Yuri Alberto, Alex Santana e Romero. Marcou 14 gols e sofreu 2. Em 6 jogos, 4 vitórias, 1 empate, 1 derrota. Últimos jogos, olha lá, 4 empates e 1 derrota. Tem mais, né? Se você quiser colocar Maicon, Palácios. É que assim, 2 empates são contra o Grêmio, que são vitórias, né? O time Juan Oliveira, né? O problema é o brasileiro. A verdade é a seguinte, pro Bragantino, esse jogo vale mais do que valia sábado. Pro Corinthians é o oposto. Pro Corinthians o jogo de sábado valia muito mais. O brasileiro, que o Bragantino está naquela posição do brasileiro que não vai a lugar nenhum, tanto faz. Mas o Bragantino, mesmo quando encara o jogo à Vera, quando é mata-mata, é um time que não entrega. E o Corinthians do Ramon, o Ramon melhorou demais o Corinthians como visitante e dentro de casa continua jogando nada que os outros jogavam. Como esse jogo é fora de casa, mesmo com mais torcida, deve ter um comportamento parecido com o que teve contra o Grêmio. Eu acho que hoje o favorito é o empate. Agora, esse jogo que você falou que o Erivelton marcou na vitória do Corinthians sobre o Palmeiras por 2-1 no estádio Santa Cruz, eu estava lá também. Você deve ter mais idade, eu estava torcendo, você estava narrando. Né? Eu estava narrando pelo Sport TV. E aí, quando teve a falta para o Corinthians, que o Marcelinho bateu, o Sócrates, doutor Sócrates, saudoso doutor Sócrates, do meu lado, ele cutucou e falou assim: Kaká, ele vai meter essa bola no ângulo, porque o Veloso está com o braço machucado, o Veloso não pega. O Miller atrapalhou também o Veloso naquele lance. Mas do jeito que o Sócrates falou, a bola entrou... Foi de virada, hein? O Nilson tinha feito 1-0. Logo depois do gol do Nilson. O Nilson faz 1-0 já no segundo tempo. Isso. O primeiro jogo foi 1-1, o Corinthians saiu na frente, o Roberto Carlos perdeu um pênalti, chutou aí o o Nilson empatou no final, 1-1. O segundo jogo o Nilson faz 1-0, aí o Corinthians empatou, e aí na prorrogação o Silvinho salvou uma bola em cima da linha. Do Rivaldo. 1 minuto antes do gol do Erivelton. No empate daria... Era Palmeiras, se não me engano. Não, o Corinthians era campeão, empate. Na prorrogação, né? O jogo foi Campeonato Paulista, não lembro se foi em março ou abril. E em dezembro do ano anterior, o Osmar Santos tinha sofrido aquele grave acidente, desastre horroroso, né? Osmar Santos, grande locutor esportivo, para quem não sabe e tal. E aí, quando o Nilson faz o gol, eu grito Ike Gol, em homenagem ao Osmar. Era a narração dele. Ike Gol, fiz uma homenagem bonita para o Osmar, enfim... Grande Osmar Santos. Tenho certeza que o senhor gritou mais gol do Nilson que do Erivelton, se fosse. Tenho certeza que eu marquei os gols. Foi o primeiro. Tenho certeza que o senhor gritou mais Eu pus na minha cabeça, quem fizer o primeiro gol, eu vou gritar que gol. Foi o Nilson, foi o Nilson mesmo. Olha aqui, escalações prováveis. O jogo é só 9h30, então os times titulares só saem lá para as 8h30, mais ou menos. Esse friaca. O Braga tem uma dúvida entre Cleiton e Lucão, né? O Pedro Caixinha ainda está para definir o goleiro. A zaga com Natan Mendes, Douglas Mendes, deve ser os irmãos Mendes, será? O Cleiton no Eduardo Santos e Luan Cândido, Raul, Lucas Evangelista e Lincoln, Elinho, que fez um belo gol no jogo de sábado passado, gol. Sacha e Mosquera. Cleiton em Itaquera, ele estava escalado na escalação oficial, aí no aquecimento sentiu alguma coisa. Foi em disposição. E aí não tinha o terceiro goleiro Bragantino, ele ficou no banco, mas não tinha condição de jogo. Então a questão não é nem de opção, é física. O Corinthians dá tão azar que o Cleiton, que eu queria tanto que jogasse, não jogou o Lucão. Mas quando é contra seu time, ele vira o Neuer. Mas foi uma questão, ele estava escalado, sentiu no aquecimento. Foi uma disposição que ele teve. E aí, como o Bragantino não levou 3 goleiros, ele ficou no banco, mas não sei se tivesse algum problema, se ele entraria, se desse alguém de... Agora, o Sacha também, né? O Sacha ficou, mas não tinha opção, né? Não, ainda o Sacha ficou... Desculpa, Kaká. O Sacha, ele ficou no banco... Entrou no jogo. Porque ele tinha sofrido uma lesão, estava machucado, e aí jogou poucos minutos. Mas hoje ele deve ir como titular, tá 100% aí já. Ainda sobre o Bragantino, antes da gente colocar a escalação do Corinthians, a questão que a gente sempre traz à tona, qual é a ambição do Bragantino? Qual é a entrega do Bragantino? O Berna disse que no último jogo o Pedro Caixinha ficou pedindo empenho dos jogadores para ver se acordava o time, porque... E aí fica exatamente essa questão, né? O Bragantino joga para quem e por quê?
Qual a motivação que faz os jogadores, além do salário, correrem atrás da bola? Ah, mas peraí, recebe em dia, tem que estar motivado. Não. A questão financeira, perfeito. Mas, assim, a ambição em termos de títulos, de busca de título, de colocar o time para brigar aqui, para superar no torneio internacional, no torneio continental. Eu não sei se a diretoria do Bragantino, o CEO lá, deveria vir a público esclarecer. Nosso clube, que tem uma subsidiária, uma franquia de uma subsidiária austríaca, gostaria de ter como meta isso. Eu confesso que eu não sei quais são as metas. Assim, o Bragantino, em qualquer lugar do mundo, a Red Bull, exceção feita na Áustria, onde já era grande, o saldo já é um grande lá, é um time que melhorou o padrão onde a Red Bull entrou e nunca foi um time competitivo. Então, o Leipzig, na Alemanha, não é campeão nunca, mas é um time pequeno que é um time de G4 lá agora. E o Bragantino, que era um time que não teria subido de divisão, virou um time de Série A. Mas, claramente, perde uma final para o Atlético Paranaense, não tem crise, não tem jogador chorando, não tem cobrança. É uma planilha de Excel. Gastamos tanto, ficamos em sexto lugar, tá legal. Tem gente que acha legal, mas eu, como vejo futebol como esporte, competição... Não, mas peraí, mas o Caixinha, ele é cobrado. Ele também não pode... O Pedro Caixinha... Por quem? Pela diretoria. Se ele tiver uma sequência de derrotas, Teve ano passado, embora. a gente falou aqui em qualquer programa do Botafogo, a gente falamos 200 vezes. O Bragantino teve a mesma. Podia assumir contra o Botafogo e acabou em... Teve a mesma, ficou 10 jogos sem ganhar. Na Vila. Alguém lembra que ficou 10 jogos sem ganhar? Não. Ninguém nem fala nisso. Inclusive o Caixinha não foi Então, chegamos à tá conclusão que o melhor emprego do mundo é ser técnico do Bragantino. Olha, o Barbieri não fez nada, fez um trabalho muito ruim, ficou 2 anos e meio. Demorou para ser demitido. O Zago fez o time subir. Não, o Zago subiu, mas ele saiu porque quis. Foi pro Japão na época, depois foi tal. O trabalho do Barbieri no Bragantino, se fosse em qualquer time de torcida, de camisa, ele tinha caído com 6 meses, ele ficou 2 anos e meio. E o Caixinha, o que aconteceu ano passado com o Bragantino, como aconteceu com o Botafogo, qualquer time de camisa ele teria sido demitido. Ele teria sido demitido antes, quando o time foi eliminado pelo Água Santa no Campeonato Paulista e pelo Ipiranga de Erechim na Copa do Brasil. Agora, um cara bem interessante. Já vi matéria... Você esteve lá, não foi? Você que foi lá com o Elia? Tive no CT? Algumas vezes eu estive lá. Então, porque o Caixinha parece ser um cara muito preparado. Talvez ele mereça até voos mais altos dentro de outros clubes maiores aqui do futebol. No México ele foi muito bem, na Escócia ele foi mal. Mas no México, de fato, ele foi muito bem. Então, agora já está adaptado à cultura brasileira, as questões todas. Né? Numa cidade muito agradável de se morar, que é Bragança / Atibaia, onde o time treina. Olha, não sei se ele está adaptado não, porque outro dia eu vi uma coletiva do Bragantino, devia ter uns 4 repórteres lá, uma pergunta doce. Perguntando lá, ele já ficou bravinho. Imaginando esse cara, imagina ele cobrindo Corinthians ou Flamengo em crise. Mas tem que dar uma chance então, mas não acho, mas qual assim, treinador português que é calmo? Não, eu falei assim, mas Me fala um treinador português que seja tranquilo. O que tem menos cobrança é o Bragantino. Porque o Juventude, que é um time pequeno, o Criciúma, que é um time pequeno, tem torcida na cidade, tem cobrança ali, o Juventude para ser melhor que o Caxias. O Bragantino, depois que virou Red Bull, primeiro que não tem nem presidente lá, é presidente de honra lá, os Nabi lá. Agora, a Red Bull, assim, o time melhorou? Melhorou, né? O time não estava na Série A. Não estaria disputando nem as finais do Paulista. O time está em 6º, 7º lugar, não briga para não cair. Tá bom para eles. Bom, vamos de Corinthians. Vamos colocar o Corinthians na tela. Time provável do Ramon Dias. Hugo Souza, aí zaga com 3 zagueiros. Já sabe se é o Kaká ou o Rian que vai jogar? O Kaká PNC, provavelmente. O time que vai jogar hoje, o Corinthians vai jogar no 3-5-2. O Coronado nunca está bem fisicamente, então eu acredito que o Corinthians vai jogar com esse time, com Pedro Raul. Kaká, Gustavo Henrique, Félix Torres, Mateuzinho pela direita. Quem entra na esquerda, Bidu ou Hugo? Bidu. No sistema com 3 zagueiros, eu prefiro o Bidu. Não, mas não é questão nem de preferir. É o time para poupar para o jogo de sábado. Então, treinou o Bidu. Giovani, Thales Magno e Pedro Raul ou Igor Coronado. Minha dúvida